Estamos ao vivo agora. Tudo bom, pessoal? Muito obrigado por todos que estão aqui. Hoje eu estou falando com a Niara, uma grande amiga minha também. Hoje ela mora no Canadá. E antes de mais nada, eu queria, primeiro, obviamente, agradecer a presença de todo mundo que está aqui vendo ao vivo a gente hoje. E segundo, eu vou falar que, assim, antigamente eu tinha o nome desse programa, ele era chamado de Eurocast, mas eu acho que faz mais sentido mudar para Eurotalks. O que vocês acham? Faz sentido mudar? Não faz? Mas de qualquer forma, esse é o primeiro Eurotalks, então deixa um comentário aqui se vocês gostaram desse nome. E eu tava conversando aqui com a Niara um pouquinho antes, hoje ela mora em Calgary. Caramba, Calgary. Normalmente, quando as pessoas vão visitar o Canadá, né, eles vão para Vancouver, vão para Toronto, Calgary. Que legal. Niara, antes de mais nada, quem é você? Se apresente. Depois eu vou fazer as perguntinhas aqui. Vamos lá. Tá joia. Bom, boa tarde a todos do Brasil, bom dia para quem está no Canadá e boa noite para quem está na Holanda, certo? Certo. É, Meu nome é Niara, eu sou natural de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou formada em engenharia de produção, trabalhei com tecnologia em São Paulo antes de vir para o Canadá, depois eu vim para cá. Tem 4 anos que eu estou morando aqui já, em Calgary. Que legal, que legal. Uhum. E me diz uma coisa, Niara. Por que Calgary? Foi essa cidade que te escolheu ou você que escolheu essa cidade? Essa pergunta é muito boa. Então, o que acontece? Quando a gente estava pensando em morar fora, né, e a gente acabou escolhendo o Canadá, tinha algumas opções, né, como você disse, Toronto, Vancouver, que são cidades mais famosas, assim, né, as maiores cidades, e a terceira maior cidade aí seria Calgary. Mas uma coisa que a gente levou muito em conta, né, para decidir a cidade era o custo de vida. E Calgary apresentou ser uma cidade com um custo de vida bem razoável, né, em termos de aluguel, essas coisas, e também oportunidades de emprego, né? Tanto para a área do meu marido quanto para a minha área, né? Atualmente eu trabalho com supply chain, então essas duas coisas, assim, né, pesou para que a gente escolhesse Calgary. Mas se eu pudesse te falar, assim, o maior motivo realmente seria o custo de vida, porque Toronto e Vancouver realmente são cidades muito caras de se viver. E daí a gente começou a pesquisar mais sobre Calgary, né? A gente já tinha um amigo que morava aqui, ele começou a passar mais informações para a gente, isso ajudou muito também. E a gente viu a proximidade com as montanhas, né? E realmente uma região assim, maravilhosa. Recomendo a todos, assim, que um dia for visitar o Canadá, né? Ir nas montanhas. E aí a gente acabou pensando que Calgary seria realmente a melhor opção, né? Para o nosso planejamento. Aí foi por isso. Ah, que legal. Mas vocês já foram com emprego ou vocês já pensaram assim, ah, vamos nos mudar e aí depois a gente procura alguma coisa? Como que foi? Não, a gente não tinha emprego. Foi assim, Nossa. né? A gente estava morando em São Paulo, né? A vida estava estável, estava tudo indo bem, mas eu sempre tive uma vontade, assim, de morar fora, né? Desde criança, sempre fantasiei um pouco sobre isso, mas enfim, deixei essa ideia um pouco guardada, né? Até que chegou um determinado momento que eu comecei a repensar sobre isso, eu conversei com meu marido, e ele também falou que ele também tinha vontade de morar fora, é, e aí a gente começou a pesquisar, né? E aí eu descobri que ia ter uma feira de intercâmbios em São Paulo, eu fui lá, e daí tinha stands assim de vários, né, lugares, de vários países, e daí tinha um do Canadá. E daí eu, né, comecei a conversar com a pessoa, né, que é uma pessoa brasileira que trabalhava numa consultoria de imigração, e ela começou a falar pra gente sobre como é a imigração no Canadá. E a gente percebeu que o Canadá dava muita facilidade, né, para imigrantes comparado aos outros países. Então, o que acontece? Eu tinha uma vontade de estudar, né, fora. E o Canadá tinha essa opção, né? Se eu fosse para estudar fora, o meu marido, né, ou cônjuge, né, de qualquer pessoa, ganha o visto de trabalho para poder trabalhar. E isso fez com que a gente colocasse o Canadá como a primeira opção das nossas escolhas. Porque se a gente fosse para qualquer outro lugar, né, por mais que um de nós estivesse estudando, o outro não ia poder trabalhar. E além disso, estudando, né, eu poderia ainda estar trabalhando meio expediente. Então a gente falou, poxa, se a gente conseguir ir para o Canadá, a gente consegue se sustentar lá durante todo o período de estudo, né? E aí foi isso que a gente acabou fazendo. Eu apliquei para um college, né, para uma área correlata minha de formação, né, que era para estudar business com ênfase em supply chain.
Aí eu consegui o visto de estudante, meu marido conseguiu o visto de trabalho e nós viemos, mas viemos sem emprego. E aí, quando a gente chegou Nossa. aqui, eu comecei a estudar, e aí a gente. Vou falar que a gente deu uma certa sorte, porque assim, na segunda semana meu marido conseguiu um emprego, ele começou a trabalhar num restaurante aqui, né, na cozinha. E isso também era uma coisa assim que ele tinha vontade. Ele é muito bom na cozinha, né? E daí ele quis experimentar um pouco, né? A gente pensava, quem sabe, um dia a gente tem nosso restaurante e tudo. E daí foi uma experiência bem legal. E aí sim foi, né? Nosso primeiro ano, né? Eu estudando e ele trabalhando, ficou trabalhando um bom tempo, né? Nesse restaurante, até ele conseguir voltar para a área de atuação dele aqui no Canadá mesmo. Mas foi assim, viemos sem emprego. Nossa, e você falou essa questão do seu marido de ter ido para a cozinha. É até interessante isso, porque eu tenho um amigo que, inclusive, eu tô para chamar ele aqui, o Janota. Ele também trabalhou na mesma empresa que vocês, largou tudo para ir morar em Londres e hoje ele é Ah, chefe que de legal. cozinha lá. Ele Que trabalha legal. com o Gennaro Contaldo, o James Oliver. O cara Imagino. subiu. Mas é legal isso daí. E o bacana é que você experimenta outras coisas, né? Às vezes você descobre até Sim, outras paixões. de fato, E de seu. fato. E foi uma experiência bem legal. Sim, sim. E seu marido, ele era de TI também? Não, ele é da área de agrimensor, ele é engenheiro agrimensor. No Brasil, ele trabalhava já com isso, né? E aqui no Canadá, ele conseguiu voltar para a área dele, que é Ah, chamado de legal. Land Surveying ou Geomatics. Ah, que legal, Uhum. bacana. Que legal. E falando um pouco do processo, né? Porque a gente sabe, eu, por exemplo, a única referência que eu tenho é o meu irmão. Mas eu sei que tem vários outros tipos de processo diferente para entrar no Canadá, né? Qual foi o Sim. processo que vocês aplicaram? Ó, o meu foi esse do estudante, né? Que eu apliquei para o visto de estudante. E aí, o visto de estudante ele é válido durante todo o período que você está estudando aqui, né? Então, eu fiz um curso de 2 anos, né? Foi um diploma de 2 anos. Então, durante esse período, meu visto de estudante era válido. E o meu marido também, né? De trabalho. A partir do momento que eu terminei o college, eu apliquei para o visto de postgraduate, né? Que é o PGWP, Postgraduate Work Permit. E daí estendeu o meu visto de trabalho por mais 3 anos e o do meu marido junto. O do meu marido sempre vem comigo porque ele está me acompanhando no Canadá, né? Ah, Então a gente conseguiu mais uma extensão de 3 anos. E aí, nesse meio tempo, a gente aplicou para a residência permanente do Canadá, né? E enquanto a gente já estava trabalhando, aí a partir do momento que você já tem, né, um ano de trabalho, de experiência de trabalho no Canadá, isso já te dá mais pontos no processo de imigração pelo Express Entry, e foi isso que a gente aplicou, né? Aí a gente acabou aplicando pelo Express Entry para realmente pegar a residência permanente, e a gente conseguiu recentemente, e agora a gente pode ficar aqui mais tranquilo por que tempo legal. indeterminado. Parabéns, parabéns. Obrigada. Dá uma sossegada, né? Ai, sem dúvida. Quando você pega, é incrível isso. Sim, sim. E falando essa parte do processo no geral, né? Ele foi muito complicado para vocês juntar a documentação, se preparar? Olha, é sempre muito burocrático, né? A gente fala de imigração, tanto quanto aqui já aplicando para o Express Entry, quanto antes, né? O primeiro de tudo, né? Porque quando, né, você está saindo do Brasil para vir, né? Você tem que ter, né? Por exemplo, no meu caso, eu precisei fazer o college. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer é a prova de proficiência. Então, eu tive que estudar bastante, né? Na época, eu fiz o IELTS. Aí depois tive que juntar a nossa documentação, né, para poder aplicar, né, para o college. Aí tive que reunir todos os meus documentos, assim, de ensino médio, né, nota, currículo, traduzir tudo e aplicar para o college, né, falando, eu quero estudar esse curso. Aí quando o college me deu aceite, aí eu apliquei para o visto, né, e aí para o visto tem que reunir documento de casado, né, uma opção de coisa, provar que você tem, você conseguir se manter, provar os documentos financeiros, traduzir tudo e aplicar para o visto. E aí leva um tempinho, né? Pra gente, acho que demorou uns 2 meses, até que foi rápido, né? Durante a pandemia, teve gente que ficou esperando mais de ano, mas enfim, foi por Nossa. causa da pandemia. Quando a gente aplicou, não foi bem antes da pandemia também. Mas de certa forma não demorou tanto assim, né? 2 meses é até ok. Mas assim, aí você fica naquele aguardo, né? Até eles te darem um ok. Aí dando ok, aí sim, a gente conseguiu vir, estudei, né? E assim foi. Aí agora, foi a segunda parte, né, que foi mais recente, que foi pro Express Entry. Aí você tem que juntar tudo de novo. Aí tem que pegar, né, todos os meus documentos, né, agora da faculdade lá do Brasil, traduzir também, fazer equivalência,
né, para provar que, né, a minha graduação do Brasil é equivalente a uma engenharia de produção daqui, e coisas do tipo, atualizar a documentação, provar que, né, eu tenho experiência de trabalho, tudo e pegar, reunir todos esses documentos, né, para poder aplicar. Então, sim, é um processo burocrático, mas você preenchendo todos os pré-requisitos, né, não tem assim tanta preocupação, eu diria. Preocupação seria só aguardar, né, eles aprovarem. Mas seria isso, uma vez que você aplica, o jogo da espera, né? Só realmente Sim. aguardar, ver que vocês vão pedir alguma coisa a mais ou não. Foi isso. Mas antes de aplicar, a gente precisa juntar, né, todas as documentações, fazer Isso, isso. o S, não é? O Isso, WS, que é que a foi a equivalência. tradução, a equivalência, exatamente. Uhum. E mesmo o S ele demora também, né? Ele demora um tempo até você ir Demorou para a três faculdade. meses. Sim, eu sabendo disso, a partir do momento que eu cheguei no Canadá, eu já comecei a adiantar o que eu podia, né? O S foi uma delas. Né? Quando você aplica para equivalência, ela vale por 5 anos. Eu falei, poxa, em 5 anos, né, eu pretendo aplicar para residência permanente. Sim. Como eu sei que isso demora, eu já vou me adiantar e já preparei o S. Realmente leva uns 3 meses para eles se tornarem. Isso na época que eu apliquei, né? Hoje em dia eu não sei exatamente como Nossa. está. Nossa, eu Uhum. lembro, meu irmão, acho que ele demorou, ele se preparou acho que um ano É, estudando também. Quanto tempo você demorou isso. para estudar para o IELTS, por exemplo? Olha, eu fiquei uns 2 meses estudando, mas o segundo mês foi que eu peguei mais intensivo mesmo, sabe? Realmente assim, estudando todos os dias, entendeu? Bem assim, realmente muito intensivo para conseguir a nota, né, que eu precisava. Demora um pouco. Sim, quando a gente pensou em vir para o Canadá, né, o processo todo, eu diria que levou assim 1 ano e meio, desde o momento que a gente pensou na ideia de vir para o Canadá até o Sim, momento que a gente realmente conseguiu chegar aqui, né? Demorou 1 ano e meio todo, na toda a preparação e tudo mais. que legal. E o legal do Canadá é que ele é por sistema de pontos, né, para você É, aplicar. Então, essa tradução da equivalência, se você tiver uma faculdade ou um mestrado, né, ou um MBA, você vai ter uma nota um pouco maior do que quem não tem uma faculdade. Por isso que é importante fazer a faculdade, né? E sim. Mas tem outras pontuações também, sabe? Que você pode balanceando. conseguir balanceando, exato. Igual você falou, o esquema de pontos é legal isso. Porque às vezes, né, você vai ter uma graduação, aí vamos supor que você talvez não tenha, né, alguma pós, alguma coisa, mas você tem experiência de trabalho no Canadá. Isso te dá mais pontos também, entendeu? Exato. Então, vai balanceando. Exato, exatamente. E eu lembro o meu irmão, quando ele foi fazer, por exemplo, ele não tem faculdade, o esquema dele era técnico, né? Ele fez um curso Uhum. técnico e tal. Então, o que que ele pensou? Ele falou assim: bom, se eu preciso, no mínimo, sei lá, vou chutar aqui, 500 pontos, que é normalmente ele varia, acho que é de 450 até 450 é o mínimo, né? Pelo menos na época dele, né? Tava Aí assim mesmo. talvez agora deve ter subido um pouquinho a pontuação. Mas aí ele falou assim: Uhum. bom, se eu não tenho e eu quero me mudar, eu não quero fazer 4 anos uma faculdade só para poder pegar o diploma. Então eu vou chutar não, vou pegar o IELTS na nota máxima, né? O IELTS Isso. é a prova de inglês na Uhum. nota máxima, porque daí a nota máxima ele já faz a equivalência. E como ele trabalhava com uma empresa que era praticamente Estados Unidos, Canadá e tal, então ele juntou toda essa documentação e ajudou. Então, se você está pensando em mudar, né, você que está assistindo esse vídeo agora, você está pensando em mudar, tem as outras opções para Isso. balancear essa pontuação. Então não precisa. Claro, né? Você tem que entrar no site lá do governo canadense para poder saber quais são as pontuações e quais são as exigências que são necessárias, né? E aí Sim, aplica e sim. não precisa. Não precisa ficar, né? Tipo, ai, puxa, tenho que fazer uma faculdade só para ir. Não, faz faculdade lá, né? Estuda no Tem ar. várias opções, Exato. exato. Tem várias opções, né? Tem diferentes programas de imigração. Inclusive, esse, né, que eu vim, que é o do estudante, né, é um deles, mas tem vários outros, né? Tem o programa do Atlântico, que dá facilidade para pessoas que estão buscando as províncias do Atlântico. Tem o programa rural, que são para regiões, né? Não vou falar assim que, tipo, é só fazenda, não é? São só cidades Sim. menores, né? Que estão precisando mais de pessoas para trabalhar. E por aí vai, né? Então, assim, tem opções, né, para quem busca vir para o Canadá. Sim, sim. Uhum.
Que legal, que legal. Fico feliz. E falando um pouco da cidade, né? A cidade em si, ela é bem, assim... Não sei se você vai ter esse número de cabeça, mas sabe quantos mil habitantes, mais ou menos, tem Calgary? Olha, é mais de 1 milhão. 1 milhão. Atualmente, assim, não sei exatamente o número certo, mas eu sei que é mais de 1 milhão, porque na época que a gente veio, a gente pesquisou isso, e Calgary era até então a terceira maior cidade do Canadá, atrás só Ah. de Vancouver e Toronto. E Calgary, ele fica praticamente no centro, né? No centro, um pouco É, mais centro mais pra pro oeste, né? oeste. Ah. Isso Quanto fica. tempo de Toronto ou de Vancouver pra Calgary? Mais ou Ó, menos, assim. de Vancouver seria umas 13 horas dirigindo, mais ou menos. De Ah, é Toronto, perto. não sei, são talvez 2 dias 8, né? Dois dirigindo, dias. talvez, Nossa, uma dois. coisa assim. É, Dirigindo, né? Aí compensa de avião. nossa, Canadá é gigantesco, né? É muito Caramba. grande. E falando um pouco da cidade, assim, em si, o que que dá pra fazer, assim, é, tirando, que nem a Rocky Mountains, ela é uma das atrações principais, né? Mas É, ao invés da gente falar um pouco das Rocky Mountains agora, o que que tem para poder fazer dentro dessa cidade além disso? Tem algumas outras atrações turísticas ou não turísticas? olha, acho que não tem tanta coisa assim, não, vou ser honesta com você. A cidade é muito boa de se morar. Eu gosto muito de morar aqui, entendeu? Mas, assim, eventos e tudo, não tem tantos. Mas o que eu gosto daqui é que Calgary é uma cidade que parece uma cidade menor do que ela realmente é. Ela é muito espalhada, sabe? Então, eu tenho a sensação de que eu tô morando num lugar, assim, tranquilo, mas ao mesmo tempo eu tenho todas as facilidades de uma cidade grande, entendeu? Com lojas, restaurantes, delivery, né? Sim. Qualquer hora que eu precisar, esse tipo de coisa. Então, eu não sinto falta de nada morando em Calgary, né? Mas ela é uma cidade realmente mais tranquila, assim, sabe? Não tem tantos eventos. De vez em quando tem, né? Alguns festivais, né? Tem um festival de folk no verão, lá no centro da cidade. Tem uns parques, entendeu? Para passear, assim, né? Com cachorros, às vezes, né, andar de bicicleta. É muito bonito, na verdade, Sim. tem diversos parques pela cidade, né? Para ser honesta. Então são essas coisas, uma cidade mais tranquila, assim, né? No verão tem alguns lagos pela cidade, o pessoal, né, vai na praia, a praia de canadense, né? Vai no lago ou no rio. É uma cidade muito bonita, tá? Tem um Rio Grande, né, que passa, que é o Bow River, que é muito bonito, é um dos cartões postais da cidade, mas ela é mais assim, uma cidade mais tranquila, eu diria. Mais interior, né? E o legal é É, que, mesmo sendo interior, tem tudo também. Tem tem loja, tudo. né? Você pode Exato. fazer as compras no mercado grande, né? Um Costco da vida, né? Isso. Exatamente, exatamente. E por isso que eu gosto muito de morar aqui, Sim, entendeu? Eu tenho todas as facilidades que eu preciso, ao mesmo tempo eu tenho um custo de vida ok, né? Que eu, né, consigo me manter, consigo ter uma vida de qualidade. E ao mesmo tempo não é a loucura, né, de uma cidade grande, sim. porque quando eu morava em São Paulo, eu gostava muito de morar em São Paulo, mas assim, é uma grande loucura, né? Para mim que Nossa. vem de Volta Redonda, que é uma cidade bem menor, era assim, uma grande loucura. E aí isso era uma das coisas que eu queria assim para minha vida também, um estilo de vida um pouco mais tranquilo. E Calgary me propôs isso, então Sim. eu gosto bastante daqui. Sim, nossa, e eu Uhum. acho que assim, o choque cultural, quer dizer, não só o cultural, mas o também do estilo de vida mesmo, né? Porque quando você É, vai morar no interior, por exemplo, vou morar no interior de São Paulo. Cara, mas não tem quase nada lá, né? No interior de São é Paulo. Tipo, isso. eu lembro, por exemplo, vou para Ubatuba, daí ao invés de eu ir para a cidade comprar as coisinhas no mercado, tem um mercadinho próximo, mas as coisas são tipo assim inflacionadas demais e nunca É, tem nada, né? Tipo assim, você vai querer uma é, cerveja, não tem, você vai querer quer dizer, vai ter as mais simples, mas aí você vai querer comprar alguma coisa mais diferente, você não vai ter. é, E o interior do Canadá, ele é a mesma coisa que uma cidade, só que mais tranquila, né? Então, você não tem aquela loucura do é. trânsito. É assim que Calgary, na verdade, não é assim comparando assim, você for uma cidade pequena do interior de São Paulo, não seria Calgary, né? Eu e meu marido, a gente gosta de comparar Calgary como se fosse assim uma Curitiba, entendeu? Uma cidade grande, né? Mas não é assim igual São Paulo, entendeu? Sim.
Seria isso, tipo, São Paulo, Rio seria mais Toronto, Vancouver, né? E Calgary seria mais ou menos uma Curitiba, assim, em termos, né, de população, né, de coisas para fazer, né? Tem trânsito aqui em Calgary também, entendeu? Não é assim, super tranquila, né? Enfim, mas não é a loucura que seria, por exemplo, Toronto, eu diria, né? Sim, Toronto é muito maior. Uhum. sim, mas é que nem, por exemplo, lá em Toronto, comparando o trânsito de Toronto com São Paulo, né? Você tem aquela fila quilométrica Hum, de carro, todo é, mundo buzinando, aquela loucura. Se você mora isso. ainda próximo de uma avenida, tem aquele barulho de carro É, direto, ambulância, não sei o que lá. E aí, fazendo um comparativo com Amsterdã aqui, por exemplo, a gente mora dentro da cidade, né? Mas na avenida que a gente dá para ir andando assim, o que eles chamam de trânsito é quando tem o farol para, tipo assim, três, quatro carros atrás, aí abre o farol, os carros saem, e isso é o trânsito para eles. É assim aí aham. também? Olha, eu vou falar que o pessoal reclama muito do trânsito, mas definitivamente não é nem perto de São Paulo, entendeu? É muito Nossa mais tranquilo. Senhora. E é principalmente na hora do rush, né? Tipo, de manhã cedo, né? Entre 7 e 8 horas da manhã e no final da tarde, né? Tipo, umas 4 horas da tarde, tipo, A partir de 3 horas já começa a ficar ruim, né? De 3 a 5 assim, aí é a hora que as vias expressas ficam mais cheias, né? Mas é isso, às vezes dá acidente, aí realmente para, Aí porque para quando dá um tudo. acidente, por exemplo, a via expressa, temos muitas vias expressas aqui, mas vamos supor que temos 4 vias, dá um acidente, eles fecham 3, deixam uma só. Aí dá um Putz, trânsito. Aí dá nossa. um trânsito, entendeu? São nessas situações. Mas no dia a dia, fora isso, né, fora os horários de rush, é ok, assim, né? Ninguém leva, tipo, 2 horas para dirigir, para ir trabalhar todo dia, entendeu? Sim. Isso, assim, é só para quem mora em São Paulo mesmo tá acostumado com esse esquema, né? Toronto, talvez, para quem mora, né, na região mais metropolitana. Mas aqui em Calgary não, né? A pessoa tá dirigindo, sei lá, 30, 40 minutos é o máximo, entendeu? Já é realmente muito longe Já da cruzou pessoa a que dirige cidade. 40 minutos. Praticamente cruzou a cidade, né? Isso. É, é. E o clima aí, né? Porque Canadá, sempre quando a gente fala, vamos morar no Canadá, daí o pessoal fala, putz, o clima, neve direto, não sei o que lá, muito frio. Como que é a. Como que foi, na verdade, esse choque do clima, especialmente em Calgary? Porque eu imagino que Calgary seja bem mais frio do que Toronto, né? Ou não, Nossa, posso estar sem errado dúvida. também. Não, Calgary é uma das mais frias, né? Assim, comparado a. Vancouver não faz muito frio, né? Quando começa a fazer -5, -8, tá todo mundo gritando, mas assim, é o máximo que chega, entendeu? Ou a mínima que chega, né? Aqui em Calgary bate -30, -40, Nossa, né? É sofrido. Toronto chega a fazer mais frio, mas eu acho que também não chega ao frio que é em Calgary, né? Winnipeg também faz bastante frio, né? Pior ainda do que Calgary. Mas, enfim, aqui realmente foi sofrido, eu diria, entendeu? Isso foi inclusive, uma das coisas em que, quando a gente tá pensando em vir, né, a gente pensar, qual época que a gente vai? E eu quis vir no verão para justamente ter e noção, gradualmente né? me acostumando, entendeu? Com o frio chegando. Porque se eu acho que se eu chegasse diretamente no inverno, ia ser, assim, um baque muito grande, né? E quando, assim, você vai morar fora, né? Eu quero ter uma experiência boa de início para Sim. eu querer continuar morando no lugar, É né? lógico, né? Então, exato. Então foi isso, a gente veio no verão, a gente conseguiu pegar, né, a temperatura gradualmente, né, caindo, mas quando chegou o primeiro inverno real, caramba, eu lembro que assim, quando começou a fazer frio, sei lá, 0 grau, eu já tava morrendo de frio. Falei, meu Deus do céu, tá muito frio. E o pessoal aqui tava tranquilo, o pessoal, que isso? Isso não é nada. Imagina, 0 grau. Aí eu, né, já tava com 3 calças, né? Enfim, um monte de casaco. E a temperatura foi caindo. Aí chegou no -10. Eu falei, meu Deus, como assim? Menos Tá muito 10. frio. E eu tinha que ir pro college, né? Então, assim, eu pegava ônibus, pegava C-Train, eu ficava muito tempo do lado de fora exposta. Sim. Mas enfim, né? Fui lidando. Aí, quando chegou em fevereiro, meu primeiro fevereiro aqui foi o auge assim, do inverno daquele ano, né? A gente ficou assim, -30 por, sei lá, quase um mês. Cara, eu não aguentava sair Nossa. de casa. Não tinha condições. E assim, Calgary, apesar do frio, é uma cidade que tem muito sol. Isso também foi um dos motivos que atraiu a gente para Calgary também. Porque faz diferença, sabe? Você ter contato com o sol. Então, você olha pro lado de fora, você não imaginava quanto frio que estava, porque o céu estava azul, Limpo. limpíssimo, um sol brilhante maravilhoso.
até você botar o pé do lado de fora, você quase morrer de frio. É tão frio que você olha no ar, assim, você vê, sabe, as partículas congeladas, assim, voando. Nossa. É, é muito doido. E aí, quando tá frio desse jeito, aí realmente eu evito sair de casa, né? Até a temperatura, né, voltar ao normal. Eu consigo sair de casa, assim, ainda fazer algumas coisas quando chega até -20. Começou a cair de -20, aí eu já começo a evitar a todo custo sair de casa. Nossa. Uhum, é. Nossa. E a gente Mas tá enfim, falando de -20 para alguém que né? morava em Volta Redonda e Pois depois é. São Paulo. Não, São Paulo, pra quem mora, para quem é de Volta Redonda, né, já é super frio, né? Eu ia pra São Paulo, minha família fala: "Se agasalha, Se São agasalha. Paulo é frio", e não sei o quê. Nossa Senhora, mas aqui, meu Deus. Mas enfim, você se acostuma, né? Tem a roupa Sim. preparada para isso, né? Tem o sapato próprio, tem o casaco, as casas são todas, né, com calefação, então dentro de casa você não passa frio, né? E, enfim, quando eu realmente tinha que pegar, no início, né, eu morava em um downtown, então eu realmente tinha que andar, né, ficar exposta no frio para ir pro college e tudo mais. A partir do momento que você tem um carro, né, facilita muito a vida, que daí Facilita. você não fica do lado de fora exposto tanto tempo ao frio, né? Então, dá para viver, entendeu? Não é impossível, não. Não, e tem até umas coisas que a gente nem se ligava, né? Por exemplo, luva, É, touca e o gorrinho, cachecol, essas coisas assim. A gente nunca usou em São Paulo. Quer dizer, nunca. Não, nem nunca diga eu. nunca, né? Mas, Tipo, é mas é verdade. muito Mas difícil, né? não. Sim, às vezes eu tinha um cachecol que era assim muito fininho, sabe? Que Sim. em São Paulo, que eu usava mais para dar um charme, né, no meu look, porque assim, né? Não precisava. Aqui, aqueles cachecóis meus de São Paulo, tipo, não dá conta, Não dá entendeu? conta. Eu nem uso eles. Eu tive que comprar uns bem grossão, assim, né? Que tampa a cara, assim, né? E com gosto, fica o olho pro lado de fora mesmo, porque, né? Senão você não aguenta. É, mas esse negócio que você comentou em relação ao preparo da roupa é importantíssimo, porque às vezes Super. a gente tá em São Paulo, por exemplo, ah, vou comprar uma roupa de frio. A roupa de frio de São Paulo não serve nesses lugares. Porque Não serve. porque tem que ser, né, a prova de vento, tem Isso. o esquema de isolamento térmico, ele é diferente. Então, É. às vezes não vale a pena comprar uma roupa em São Paulo, né, se você está pensando em viajar ou ir para algum outro lugar, ou morar mesmo, é Uhum. preferível comprar roupa no lugar, né? Porque as lojas Isso. desse lugar já têm as roupas preparadas para esse clima, né? Exatamente, e foi o que a gente fez, né? Tipo, não ia valer a pena comprar as coisas no Brasil. Essas coisas no Brasil são extremamente caras, né? Não tem demanda para isso Não no tem Brasil. demanda. Não tem condições. Então foi isso que a gente fez. Eu, inclusive, eu nem trouxe muita roupa de frio do Brasil, porque, assim, o pouco que eu trouxe, eu já não tinha muito, né? Mas enfim, o pouco que eu trouxe não dá conta daqui, eu acabo nem usando. Os casacões de frio, né, do Brasil, eu nem uso aqui. Eu consigo usar, de repente, no outono só, entendeu? Mas o outono em Calgary dura muito pouco, enfim. Mas não dá Putz. conta. É, o que eu trouxe foi, assim, calça leg, pra você colocar embaixo da calça jeans, né? Ou então uma blusa de lã pra você para ficar no layer Sim. intermediário, né? Esse tipo de coisa. Agora, os casacos pesados, comprei tudo aqui, né? Assim que a gente chegou, né? Enfim, passou o primeiro mês, aí começou a fazer frio, a gente foi lá na loja e fizemos uma compra pra gente sobreviver ao inverno. E Nossa. são muitas das roupas que eu uso até hoje, porque dura muito, né? Dura. Então, uhum. Você paga um valor justo, né? Ele não é tão É, caro aqui e dura é, muito, dura muito. dura anos. Eu É. lembro uma vez que eu tinha comprado uma roupa de frio, né? E eu falei, ah, vou levar ela, vou trazer ela pra cá, pra Amsterdã e tô de boa, né? Uhum. Primeiro dia do lado de fora, aquele vento gelado, eu falei, nossa, vou ter que trocar. Cortante. É, isso. Não dá, não tem condições. Não dá, não dá, não dá. E falando um pouco da estação, assim, a gente sabe que é frio Calgary, mas quais são as Uhum. melhores estações do ano para visitar? Ó, eu diria que o verão, sem dúvidas nenhumas, porque primeiro é quente, né? Você não vai passar aperto. Segundo, que fica muito bonito, né? Pra quem quer ir nas montanhas, os lagos estão congelados, estão descongelados, né? Se você quiser ver os lagos azuis, tem que ir no verão. E eu diria assim, pra ir em julho, não ir no início do verão, porque no início do verão ainda pode ter bastante gelo, a temperatura ainda fica um pouco mais, né, mais fria. Mais fria. Então, eu iria assim, julho, agosto, é o auge do verão, né? Então, realmente os lagos estão bem descongelados.
No final do verão, a neve nas montanhas, né, já vai estar toda descongelada, então fica uma paisagem assim mais marrom. No início de julho, no final de junho, ainda é legal, porque você tem contraste. Você vai nas montanhas, tem um lago super azul e neve nas montanhas ainda, sabe? Fica Ah, aquela paisagem assim de quadro, né? Maravilhoso. Então, eu acho que essa é uma boa época para quem quer vir, que não vai passar frio, vai pegar as paisagens bonitas, vai conseguir fazer trilha, vai conseguir aproveitar o máximo da cidade. Porém, o verão é uma dos períodos do ano mais caros para vir, porque todo mundo quer vir nessa época. E os lugares também ficam muito cheios. Você vai nas montanhas, tá tudo muito cheio, entendeu? Então, esse é o inconveniente. O outono, o início do outono, né, primeira quinzena de setembro, seria uma segunda opção. Outono, apesar de durar pouco, que é uma das minhas, é a minha estação estação preferida. favorita, porque fica muito bonito. Entendeu? As folhas começam a trocar de cor, fica tudo aquelas cores de outono mesmo. Eu acho assim muito bonito. A cidade inteira fica toda muito bonita. Então é muito gostoso. É uma coisa que a gente não está acostumado no Brasil. No Brasil as estações não são definidas É assim. E verdade. realmente aqui você vê as coisas mudando muito. E isso é muito legal. O outono seria uma segunda opção, que você não vai passar tanto frio, né? Os lagos ainda estão azuis, né? Dá para você aproveitar nesse sentido. E é mais barato, né? Geralmente a passagem, os lugares não estão mais tão cheios assim. Então eu diria isso. Agora, para quem quer conhecer neve, né? Aí vai bem no inverno. Aí vem no inverno mesmo. E É, esteja isso. preparado para os -30, né? Então, isso é uma outra coisa. Quem quer ver neve, mas não quer pegar -30, eu diria para vir assim, março, que é final do inverno, ou de repente novembro, dezembro, que não tá tão terrível ainda. Fevereiro é o auge do inverno, geralmente chega nesse nível aí. Nossa. Porém, contudo, todavia, os últimos 2 anos fez bastante frio, em dezembro e em novembro. Esse novembro fez muito frio, chegou nessa temperatura. E essa Nossa. semana, né, a gente tá a primeira semana de dezembro, tá fazendo -18 lá fora, então esse ano tá bem frio. Então é um pouco difícil, sabe, de prever. Mas, né, para quem quer se planejar, né, e contar um pouco com a sorte, diria de repente novembro, dezembro, não é? Ou lá para março, que já tá, né, Que já tá mais. caindo, que a temperatura já está mais, né, elevada um pouco, para Ah, evitar. Porque fevereiro, janeiro realmente assim são o auge do inverno. Mais fevereiro. nossa. E aí dá pra ver a Uhum. aurora boreal também ou não? Aqui em Calgary, de vez em quando dá. Você procurar na Ah, internet, você vai ver muita gente postando, tô aqui na região de Calgary, não sei o quê. Eu, particularmente, nunca consegui ver. Eu já cacei a aurora, não consegui ver, porque você tem que ficar acompanhando, né? A previsão da aurora. Às vezes tem a possibilidade de aurora grande, mas o tempo está encoberto, aí você não consegue. Então, ainda não dei essa sorte. O meu marido já conseguiu ver, mas é porque ele viaja bastante a trabalho. Então, numa dessas, ele estava bem ao norte da província, e daí ele conseguiu ver umas duas nossa. vezes. Que Ele legal. falou que é indescritível, É assim. Mas indescritível. muita gente aqui em Calgary mesmo já conseguiu ver. Eu que não dei essa sorte ainda. Ainda. Eu acho que. Eu Ainda. acho que esse ano você vai conseguir ver. É, Eu né? acho. Então, oremos. E falando dos lugares favoritos, assim, a gente comentou das Rock Mountains, né? Ela Hum, é uma região do Canadá, né? Que tem os lagos que você comentou. É bem bonito. Eu isso. vou deixar até o. Quando eu for cortar o vídeo, eu vou deixar uma imagem das Rock Mountains aqui. Mas Uhum. conta um pouco pra gente como que dá pra chegar nessas Rock Mountains. Sim, então as Rocky Mountains elas ficam a 1h30 aqui de Calgary. 1 hora você já consegue ver, né? As montanhas. Você chega na primeira cidade, assim, que seria Canmore. 1h30 você chega em Banff, né? Que é uma das maiores, das principais cidades, né, mais famosas. E ali já é a região das Rocky Mountains. E tem, assim, diversos lagos para você ir. Os mais famosos são o Lake Louise e o. Meu Deus, esqueci o nome. Tem um outro próximo do Lake Louise. Me deu branco Não, agora. tranquilo, Super tranquilo. famoso também. Mas tem, assim, diversos outros, diversas opções de trilha para fazer. Eu sei que no Brasil as pessoas vão falar, fazer trilha, ai meu Deus, não É, sei o quê. Mas, assim, aqui no Brasil eu tinha medo de fazer trilha. Aqui eu não tenho, é, eu super gosto, sabe? Porque, enfim, as trilhas são bem definidas, né? Então, muita gente faz trilhas. O canadense é muito ativo, sabe? Do lado de fora, assim, né? De fazer atividade do outdoor, né? Do sim. lado de fora. Eles são muito ativos. Isso é uma coisa que, assim, que eu fico muito impressionada
Porque, e até compreendo o porquê, né? Porque a gente tem, sei lá, 8 meses de inverno. Quando chega o verão, todo mundo tem que aproveitar, né? É Porque passa verdade. rápido. Então, todo mundo realmente vai acampar, vai fazer trilha. Acampar é uma outra coisa que eu nunca fiz no Brasil, aqui eu já fiz, é super legal, entendeu? Os campings tem banheiro, né? Tem chuveiro. Então, é tranquilo, uma experiência muito legal. É, mas nos meus lugares favoritos, eu realmente vou falar para você que é a região das montanhas. Eu gosto muito também da cidade de Jasper, né? A cidade de Jasper é menorzinha assim do que Banff, né? Fica menos cheia, mas assim tem outras trilhas, né? Outros lagos para fazer também que são muito interessantes. Mas a região das montanhas como um todo, assim, é sensacional. Eu não me canso de ir para lá. É uma coisa que assim não tem como você enjoar, entendeu? É realmente indescritível, muito legal. Engraçado isso que você Uhum. comentou, porque quando a gente tá no Brasil, isso é uma sensação que eu tive também, né? Era muito difícil a gente sair, era muito difícil, às vezes até comer fora. A gente não ia, quase nunca ia acampar, e se fosse acampar, era assim, tinha que ter um monte de gente, porque infelizmente é muito perigoso, né, fazer esse tipo de atividade no Brasil. Se você vai fazer um hiking, né, ou uma trilha, também tem que ser algo assim muito bem planejado, com muita gente, porque se for só Sim, duas, três pessoas, é é perigoso, né? perigosíssimo. E Exato. quando você tá nesse país, né, um novo país que é normal isso e as Uhum. trilhas têm suporte, né, enfim, tem a É, segurança, dá aquele isso. choque, né, do tipo, caramba, mas será que não vai vir ninguém aqui pegar minhas coisas? Ou, sabe? Total. Você fica Não, e meio que no Brasil, danger, né? total, no brasileiro no Canadá é assim, né? Eu até, né, me acostumar, até hoje, eu não deixo minhas coisas sozinho, porque eu tenho medo, entendeu? Mas muita gente deixa e tá tudo certo. E no camping ground foi a mesma coisa, né? No camping ground eu tive que deixar porque, né, não tem condições. Sim. Apesar de que a gente ficou com um cadeado ainda na barraca, era como se fosse impedir qualquer pessoa de, enfim, De abrir. de abrir, mas enfim. As pessoas deixam, entendeu? Não é perigoso mesmo. Tá todo mundo acostumado com isso. Eu vou falar pra você que o maior perigo do acampamento é um urso, entendeu? É Ah, isso no esse é máximo que vai perigosíssimo. acontecer. Esse é. Nossa. Aí o Mas é pessoal só tem que isso. andar armado aí, né? Por conta Tem dos spray de ursos. pimenta. Basicamente é isso, né? Spray de pimenta. Tem uns sininhos, né? Pra você andar na trilha pra espantar o urso. Mas assim, se eu tiver com um urso um dia, meu Deus do céu, acho que eu só rezo, né? E falo, Deus, tenha piedade da minha vida. Mande esse urso embora. Mas realmente é muito comum as pessoas verem urso por aí. Inclusive, uma amiga minha já deu de cara com urso numa trilha. Nossa. Graças a Deus deu tudo certo. O urso foi embora. Mas sim, tem bastante urso. E além do urso, tem alce aí também, né? Tem alce. Cara, o alce é um dos animais, assim, maiores, sabe? A gente não tem noção, né, no Brasil, de quão grande é. A pessoa, né, que tá assistindo, quiser depois dar um Google e ver, é enorme o alce, e tem bastante. Tem bastante também dos deers, né, que são os veados. Tem bastante, muitos animais assim, diferentes do que a gente tem no Brasil. Isso é muito legal de se ver. Nossa, que legal. E é uma Uhum. coisa bem diferente, né? Porque a gente, por exemplo, no Brasil, nunca que você vai encontrar um urso, nunca que você vai encontrar um Nunca! alce, né? Não, nunca, nunca. É bem diferente. Nossa, que legal, que legal. E falando um pouco assim da mudança, né? Quando a gente se muda, a gente toma a decisão de sair do Brasil e vai para esse outro país, o que a gente passa por diversos perrengues, né? Diversas coisas assim que estão, por mais que a gente se planeje, as coisas às vezes saem um pouco do controle, né? Você teve alguma situação assim que você passou, que você gostaria de compartilhar, né? O que aconteceu de errado? O que você aprendeu com essa situação por conta da mudança ou algo relacionado? Sim, teve. Na verdade, teve sim uma situação. Bom, quando a gente estava vindo, né, para o Canadá, a gente estava disposto, assim, a realmente recomeçar do zero, né? A gente já tinha uma vida estável em São Paulo, mas, assim, mudando para um novo país né, começando do zero. Você tem que estar disposto a dar um passo para trás, né, para dar outros na frente no futuro. Então, a gente já veio com essa cabeça. E como eu estava estudando, eu poderia trabalhar em meio expediente, eu estava, né, disposta a trabalhar, né, para ajudar, né, o nosso orçamento em casa, né, não ficar tão apertado. E aí eu comecei a procurar emprego e tudo mais, e eu consegui um emprego no Costco, né, que é uma Ah, rede de mercado gigantesca, né, que vende atacado, para quem não conhece, para quem não está familiarizado. Eu consegui um emprego lá para
ajudar no caixa, né, para empacotar as coisas. Eu falei, beleza, vamos nessa, né, tranquilo, né, pensando eu nos mercados brasileiros, que a gente pega um negócio pequeno, coloca dentro da sacola, né, e põe no carrinho, é isso. Nossa senhora, cara, fui trabalhar no Costco. Meu primeiro dia foi uma sexta-feira à noite. Não, foi um sábado à tarde, que é o pior dia do Costco, é o dia que tá mais cheio. Nossa. Nossa senhora, foi assim, muito, muito intenso. Os pacotes são gigantes, pesados para colocar no carrinho e tudo mais. E daí tinha uma menina me treinando. Aí tudo que eu colocava, ela tirava. Não, você tá fazendo errado. Aí tirava tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não Como consigo, não sei assim? nem colocar compra no carrinho. Como assim, né? E aí no final do expediente, à noite, né, quem trabalhava no caixa tinha que ir lá no estacionamento, pegar todos os carrinhos, né, empilhar, colocar eles um atrás do outro, né, organizar e trazer para dentro né, do prédio do mercado, enfim. Só que assim, já era 10 horas da noite, tava começando a nevar, tava fazendo muito frio já. Nossa. E tava caindo aquela neve, sabe, que de 0 grau, assim, que ela bate, ela derrete. E era assim, um dos meus primeiros contatos, assim, com neve, né? Eu tava passando muito frio. Eu catando os carrinhos, né? Aí batia, molhava. Então, assim, minha luva tava molhada até aqui, ó. As duas luvas molhadas até aqui. Minha touca tava molhada. Eu catando os carrinhos, empurrando já, sabe, assim, Nossa. exausta. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Isso é muito punk. E as meninas lá, super acostumadas. Eu falei, que isso, tá tranquilo, vambora, né? Eu me senti a pessoa mais fresca do mundo. Nossa. Mas foi punk, foi muito punk. E aí, eu ainda, né, o mercado é longe, né, de onde eu morava no centro da cidade, não tinha carro, e o mercado era mais afastado. Tive que depois pegar ainda, né, foi 1 hora e meia de trem com ônibus para ir, depois mais isso tudo para voltar, já tarde da noite, um frio danado, eu com as mangas molhadas. Nossa, foi perrengue, viu? Foi um baita perrengue. E aí eu fiquei naquela, cara, e aí, né? O que eu faço? Eu continuo trabalhando lá, não continuo? Porque eu queria, né, continuar. Eu falei, poxa, eu me Sim. propus a fazer isso, né? E agora eu tô desistindo? Como assim? Como assim? Mas foi muito perrengue, e daí meu marido já tava trabalhando. Aí eu falei assim, ah, cara, eu não vou continuar, né? Vou estudar. E aí o que eu aprendi com isso foi assim, a gente faz o que dá pra fazer, né? Se não Claro. fosse uma coisa tranquila, eu nem continuava. Mas aí eu falei assim, ah, eu vou preferir só a gente realmente se acertar aqui nas contas e se apertar um pouco mais né, por uns meses do que ter o dinheirinho extra, né? Mas ter que lidar com isso todo dia, além dos estudos, realmente tá ficando muito pesado para mim. Mas foi o que eu aprendi, né? A gente faz o que dá para fazer Exato. e apesar, às vezes a gente está realmente disposto a tudo, mas tem condições que são sofridas para quem não está acostumado, né? E É aí foi isso. verdade. Não, mas é importante você ter pelo menos essa experiência, né? Porque pelo menos você já Foi, sabe como que é. exato. Exato, exato, né? Se propôs experimentar, né? Exato. Fazer isso. E aí depois, mais pra frente, né? Eu acabei ainda fazendo uns bicos lá no restaurante do meu marido, aí trabalhei na cozinha. Aí foi mais tranquilo, pelo menos tava quentinho o ambiente, né? Aí ajudei a lavar a louça, fiz essas coisas assim que são mais tranquilas. Mas tranquilos comparado, né, ao frio, né? Lá do lado de fora, Com o molhado. quentinho da cozinha, né? Com Melhor ficar quentinho, no quentinho tá da cozinha. ótimo, tá maravilhoso isso aqui, entendeu? Mas é isso, né? A gente faz o que dá para fazer, né? Não Exato. dá também para ficar se cobrando ao extremo, né? Por situações como essa. Exato, exato. E outra, você É, já estava numa situação meio de vulnerabilidade, né? Você é, saiu de um lugar, foi para outro. é, Seu marido já estava indo na cozinha, fazendo coisas um hum, pouco fora do, do, do meio de trabalho dele, né? Então, é, tudo bem se permitir, né? Ter essa experiência, não deu certo, isso. passinho para trás Paciência. e tudo bem. É É isso. esse que é o É isso. importante. Não Isso foi um precisa. grande aprendizado para mim, porque eu era muito assim, poxa, eu me propus, eu tenho que fazer, entendeu? E aí eu tive que dar para trás, mas tudo certo, né? Tudo A certo. gente faz o que dá para fazer. O importante é Exato. se propor a experimentar até você achar o que você consegue. Isso. E isso que Uhum. você comentou é fundamental. É você É, ter a mente aberta o suficiente para ir se propor, né, a fazer algo, isso. entender como que é, e se não der É. certo, não precisa se punir, né? Ah, Exato, não, exato. porque eu não vou dar certo em nada, e não sei o que lá. Não é um É, pensamento legal. Então você vai lá, isso, foi lá, aprendeu, viu que não era, né? Aprendeu, isso. voltou, fez outras coisinhas e tudo bem. Isso que é Isso legal. aí. É É assim isso que você mesmo. cresce, né? É assim que você cresce como Isso, pessoa. sem dúvida, Que sem dúvida. legal, que legal. E falando um pouco do Brasil, assim, se tem alguma coisa que você sente falta do Brasil? Eu sinto falta de coxinha.
Nossa, sem dúvida. Ah, com certeza. Olha, eu dou, graças a Deus, hoje em dia, tem os mercados brasileiros aqui que vendem coxinha. Então, quando eu preciso, é caro, né? Mas enfim, eu vou lá e compro. E tem muita gente, tem muito brasileiro hoje em dia em Calgary também que faz e que vende, né? Então, eu Olha só. consigo ainda ter uma coxinha de vez em quando, quando eu quero. Mas coisas que realmente não tem aqui, que é do Brasil, é família, né? É. Família, amigos, é o que eu mais sinto falta. E de uma vida mais social também, né? Porque aqui é, é muito frio, né? Assim, você não tem muito isso, né? De ficar saindo, de ir pra barzinho, que não tem boteco, né? Tem pub, mas assim, é É diferente, outra vibe, né? é outra vibe. Eu sinto muita falta, sabe, de ir pra um barzinho, assim, tipo happy hour, né? Pessoal do trabalho, ficar relaxado, que não tem muito disso, né? No verão, as pessoas vão muito, né, para os restaurantes aqui, aí come no pátio e tudo mais, mas pelo fato de que eu não tenho, assim, tantos amigos, né, uma vida tão social, e depois da pandemia eu venho trabalhando de casa, né, eu não tenho muito disso. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta no Brasil, que meu marido também sente, que é uma coisa que é muito normal, né, faz parte da vida no Brasil, isso. Faz parte. E Uhum. teve muita gente que eu conversei que teve depressão até. Sim, sim. Eu também tive um período que eu fiquei deprimida por causa disso, principalmente depois da pandemia, né? Sim. E aí entra o inverno, que tá muito frio, você não consegue ver ninguém. E aí quando, né, tinha umas possibilidades por causa da pandemia, não podia. Isso foi muito duro. Foi muito Nossa. duro. E, assim, você tem que realmente tomar cuidado, né? Realmente, né, se propor a fazer outras coisas. Entrar na vitamina D, não esqueça a vitamina D, porque isso é muito importante. Tome seu suplemento Exato. porque a falta de sol realmente, né, faz muita diferença. Sol na pele, eu falo, né? Porque lá de fora, É. igual eu falei, é muito. O sol tá ali, né? Mas você tem que ter contato, e com frio você não tem isso. Então, realmente faz muita diferença. Não, e até linkando com o que a gente falou a respeito de quando dá sol e as pessoas querem ir para fora, né? Não é à É, toa, porque essa parte da vitamina D ela é muito importante. A muito. gente eu principalmente, eu não sou muito de tomar suplemento, essas coisas, eu Uhum, não acreditava até chegar uhum. aqui e não ter sol, né? E aí Sim, a falta da vitamina D te deixa assim mais deprimido, te deixa mais isso. assim para baixo mesmo, Sem energia sem mesmo, né? energia. Você quer só ficar deitado, né? E aí você fica naquela inércia. Quanto mais deitado você fica, mais você quer ficar, e mais sem energia você vai ficando. Então, isso é uma coisa que realmente tem que tomar cuidado, né? Sim, Ou então procurar outras atividades, né? Por exemplo, no inverno, que é muito frio, não tem muito o que fazer, né? Mas assim, tem as atividades de inverno, que a gente não tá acostumado no Brasil, mas que eu busquei tentar me envolver, né? Por exemplo, que é patinar, ou tentar esquiar. Não, que é caro também, então você tem que se planejar, né? Pra conseguir fazer, não é barato, infelizmente. Mas assim, tentar entrar na cultura, no meio de vida daqui, né? Pra você ter sim, mais esse contato, se movimentar, porque senão realmente, para quem não, pra gente, né, principalmente brasileiro que não tá acostumado, é muito do inverno. Então, isso é uma coisa que eu busco fazer, né? Aprender a me divertir no inverno com as atividades que tem. sim. Porque o canadense se diverte. Super. Estão acostumados. Fazem todas as atividades de inverno. Nossa, que legal, que legal. E tem gente que É, fica assim, não precisa ser só esqui ou outras coisas em é, relação a isso, né? Mas você pode fazer uma corridinha, você pode fazer uma bicicleta, né? Você pode fazer outra é, coisa também, sem dúvida, um sem dúvida. esporte de luta, talvez. Enfim, você tem Isso. outros Tem esportes diversas para fazer, opções. tem diversas Sim, opções. Exato, exato. exato. Última perguntinha a respeito do seu conselho para as pessoas que gostariam de migrar. Conta pra Uhum. gente assim, pensa que você tá dando um conselho para as pessoas que gostariam de mudar. Então, qual seria o conselho assim, dado a sua experiência? O que que você falaria? Olha, venha cá, pequeno gafanhoto, é assim. Sim, bom, primeiro de tudo, né? Pesquisar bastante. Hoje em dia tem muito material disponível na internet. Quando eu, né, 4 anos atrás, quando, né, eu me propus a isso, 5 anos atrás, na verdade, já tinha material. Hoje em dia tem infinitamente mais, porque, né, tem muito brasileiro indo para fora, vindo para o Canadá também. A respeito de Calgary, tem bastante influência dando, né, notícias sobre Calgary, como é o estilo de vida aqui especificamente, e sobre o Canadá como um todo. E pesquise também os diversos programas de imigração, porque igual a gente estava comentando antes, não é só um que tem Sim, vários, né? Então veja o que se adequa mais, né,
a sua vida, né, ao que você consegue, né, ter um alinhamento ali. Tem realmente muitas opções, então pesquise bastante, esse seria meu primeiro, né. O segundo, né, coisa assim que me vem à cabeça, é estar disposto a recomeçar, né, porque sair, né, do nosso país e para outro, onde ninguém te conhece, né, e começar assim, para entrar no mercado de trabalho, demora, entendeu? Para você começar a conhecer pessoas aqui, demora. Então, tem que estar disposto a isso, a recomeçar do zero. E às vezes tem que dar um passo para trás, né, para dar dois na frente no futuro. E tudo certo. E ter paciência, porque cada um tem a sua trajetória. Isso também, que eu vou falar, é muito importante, de não comparar a sua trajetória com a dos outros. Cada um tem a sua trajetória, cada um vai, né, as coisas vão acontecendo na sua vida é, conforme, né, dá para acontecer, conforme você consegue, conforme, né, enfim, as circunstâncias também que você está em, né, que você está dentro, que você não tem muito controle. Então, assim, não compare a sua trajetória com a dos outros, cada um tem o seu caminho, seja paciente, né? E é isso, porque à medida, né, que as coisas vão acontecendo, tudo vai se desenrolando, tudo vai dando certo. Eventualmente as coisas não vão dando certo. Acho que basicamente seria isso, assim, para manter em mente. Mas fora isso, para quem tem vontade de morar fora, eu super recomendo. Sou muito feliz morando aqui. Não tenho, assim, sabe, vontade de voltar para o Brasil por agora, entendeu? Obviamente, sinto muita falta da minha família, de amigos, mas eu realmente gosto muito da minha vida aqui. E hoje posso falar que minha vida está estável, né? O mesmo patamar ou melhor de quando eu saí do Brasil. Então, assim, levou um certo tempo, né? Tive alguns perrengues aí no meio do caminho, enfim. Fui estudar de novo, tive que, né, lutar para reingressar no mercado de trabalho. Enfim, mas isso tudo é parte da trajetória, né? E quando eu olho para trás, eu vejo que tudo valeu muito a pena. E eu recomendo, assim, para quem quer ter essa experiência, né? Eu acho que é super válido. Você aprende muito. Você aprende muito, que legal. Isso que você É. comentou Uhum. é importantíssimo, né? Principalmente essa parte de estar aberto a mudanças. Sem Isso é dúvida. fundamental. E de fato, assim, quando a gente muda, o horizonte ele abre, né? Claro, família, amigos, a gente sempre vai Uhum. sentir falta. Mas Isso. o fator que a gente deve levar em consideração é a qualidade de vida, né? Assim, Isso. a gente ama, eu amo o Brasil, eu imagino que você ama o Isso. Brasil, a gente aqui em Exato. casa, a gente ama o Brasil, nossa, assim, a gente ama de paixão, mas a gente nunca vai ter uma qualidade de vida que a gente tem morando fora lá. Né? A Sem gente não vai dúvida. ter a qualidade de educação, infelizmente, a gente não vai ter a segurança. Então, isso é uma coisa que, assim, tenha em mente que você precisa virar uma chavinha na cabeça. É. Estou aberto à mudança, quero e vai atrás, né? Isso. Isso é o importantíssimo. Não adianta nada. Ah, eu quero ir um dia, mas não faz nada, não estuda inglês, não faz o Sem IELTS no dúvida. caso, não sabe? Então É, é uma a coisa que eu ação. falo também, para quem, né, fala, conversa comigo sobre isso, é que, assim, tem que querer muito, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, tem que ter coragem, né? Eu falo assim, mais que coragem, você tem Muito que querer mais. muito, entendeu? Você tem que querer muito, porque vai ter todo esse choque, né, cultural, às vezes choque, né, da temperatura, enfim, coisas, experiências que você vai ter, mas assim, você tem que querer muito, você tem que estar muito certo que você quer isso, entendeu? Para que você não desista no meio do caminho. Então, quando a gente se propôs isso, eu quis muito, né? E eu fui assim, cada espaço, cada passinho da burocracia, né? Eu tava enxergando lá na frente que eu queria muito. E é isso que eu falo. Acho que mais que coragem é realmente tá querendo muito, tá disposto realmente a desapegar de tudo que tinha no Brasil e tá aberto a uma experiência nova, né? Eu acho que é isso que é o querer muito, assim, pelo menos para mim. Porque se a gente Exatamente. ficar pensando no Brasil o tempo todo, né? Falei, poxa, acho que não tô certa da minha decisão. Talvez seja melhor, né, voltar. Mas para mim, pessoalmente, pelo menos seria isso. Não, e depois que você muda, você fala, Uhum. putz, não, eu realmente estava certo. Eu também, exato, exato. Até o momento de ir, ainda fica naquela, vou experimentar, caso não der Será? certo, eu volto. Porque isso eu também tinha em mente, né? Eu falei assim, poxa, meu projeto aqui é para os próximos, sei lá, né, 5 anos. Se não der certo, eu volto, tudo certo, né? Volto pro Brasil, eu começo no Brasil de novo, pelo menos eu tenho E experiência tudo bem. internacional. E se tudo der certo, eu fico, né? Que é É, o que a gente está pretendendo fazer agora.
Que legal. Niara, Uhum. muito obrigado de novo pelo seu tempo. Eu realmente agradeço. Agradeço todo mundo que participou também da live aqui com a gente. É, de novo, eu fico muito feliz de trazer, né, pessoas bem-sucedidas morando fora e compartilhar a experiência delas aqui no Eurotalks com vocês. Então, de novo, muito obrigado a todos. Obrigado, Niara, pelo seu tempo. Um abraço e até a próxima. Um abraço, eu que agradeço. Muito obrigada, foi um prazer. Valeu, Tchau, tchau. tchau.